a futilidade do meio maromba. Pelo visto, o nosso querido Gabriel, do canal Overhead, está descontente com o nosso meio maromba atual. E está falando aqui, a maromba se tornou uma máquina de futilidade, infelizmente. Gosto bastante do Gabriel, do canal Overhead. É um canal bem legal, ele traz um lado mais filosófico, eu acho legal isso, eu acho bacana. Então a gente já vai começar o seguinte, desde quando, Gabriel, não é fútil? Porque dependendo de por onde você navega na internet, as coisas tendem a ser fúteis. Então, por exemplo, em 2019, se eu não me engano, quando o Ramon foi descoberto pelo Toguro na Mansão Maromba, o que era a Mansão Maromba? Não era o centro da futilidade? Futilidade no meio sempre teve, mas as pessoas gostam de consumir isso. As massas gostam desse entretenimento barato. Mas o conteúdo de alta qualidade está aí também e sempre esteve aí. E eu diria que nos dias atuais, o conteúdo de mais alta qualidade tem muito mais evidência do que já teve, do que antes tinha. Tudo bem? Não vamos enrolar muito, vamos colocar o nosso fone de ouvido e ver o que o Gabriel tem a dizer sobre a futilidade no meio maromba. Como um entretenimento meio barato, dentro de um universo cheio de personagens, se tornou hoje o que eu percebo ser uma grande decadência. O que nasceu como um entretenimento meio barato, dentro de um universo cheio de personagens, se tornou hoje o que eu percebo ser uma grande decadência. Da gravação. Cara... Pô, vai mostrar isso aí, cara? Vai mostrar esses dois malucos aí? Ô, Gabriel... eu fiz muita questão de conseguir, eu desviei de tudo, eu desviei de todo esse conteúdo aí, você vai me botar isso aqui, cara? Ah, mano, isso tá de sacanagem. O Gabriel já começa falando que o conteúdo era um entretenimento barato, com personagens, então já se tinha futilidade nessa época. Pois, futilidade se refere ao quê? Futilidade. Futilidade é a característica do que é inútil, insignificante ou superficial, referindo-se a coisas sem valor prático ou intelectual, como bagadelas e frivolidades, pode indicar também uma atitude superficial, mesquinha, papapá, característica de quem ou do que é fútil, frivolidade, inanina, banalidade ou ninharia. Da forma que ele se referiu aos personagens, eu achei algo bem fútil. Então, já desde essa época, o Gabriel e eu aqui concordamos que tinha-se uma certa futilidade. E ele pega já, então ele coloca o dia de hoje como o dia insano, o dia da depravação. Mas naquela época também tinha, só que era bem menos divulgado. Não é à toa que o Fiuza vem com a crítica do bodybuilder gay. Tem-se uma teoria aí que eu li num comentário disso do Fiuza pela questão da prostituição no meio do bodybuilding. Mas eu não sei se ele teve esse insight dessa forma. Insano. Os tempos passaram. Porque talvez você não saiba, mas o Fiuza quase se prostituiu por conta do fisiculturismo. Mas ele não o fez. E personalidades foram crescendo, as marcas foram se aproveitando para vender mais e até aí tudo muito saudável. Mas como tudo que envolve muito dinheiro e fama, a coisa começou a ficar esquisita. A dona da me conta essas piadas, os caras da fofoca pra saber. O dono da esses dois se juntaram, tão fudidos. Corta. Hoje, sempre que eu tenho que ver um conteúdo da maromba, eu tenho uma vontade imensa de vomitar. E eu tenho percebido que muitas pessoas também estão começando a fugir desse mundo. Nesse vídeo eu quero mostrar a minha opinião do porquê eu parei de ver esse tipo de conteúdo. Olha, eu não sei que tipo de conteúdo maromba ele consome que dá vontade de vomitar. Por exemplo, é o conteúdo relacionado às notícias gerais das celebridades do nosso meio? Eu não acompanho, cara. Eu sou inscrito ali do Notícias Maromba, por exemplo, mas só para ver se o título ou a thumb vai ter alguma coisa relevante para eu trazer aqui pro canal. Porque particularmente eu acho bem, esse meio das notícias assim, só se for alguma coisa minimamente relevante. Por exemplo, essa história do Tadala e do Rafinha ali, mano, passei longe de tudo. Porque talvez você também deveria. Lá em 2012, mais ou menos a época que eu comecei a treinar, esse mundo maromba estava começando. E cresceu muito com uma figura que se chama Scarpelli. Só que aí, vou te falar um bagulho, tem que respeitar, mas eu tô olhando pra essas catatumbas aqui, compadre. Tá dando uma vontade de fazer um tríceps banco que eu vou te falar, hein.
Cara, eu rachava o bico com os vídeos daquele cara. Sem contar os fóruns que tinha de hipertrofia, a gente conseguia muito conhecimento lá dentro. Esses conteúdos falavam muito de hormônios, suplementos, treinamento e um pouco de humor. Eu diria até que o conteúdo de hoje é muito mais família, né? Do que antes, cara. O cara tá fazendo tríceps aqui na catacumba, velho. Que porra é essa, mano? Quer desrespeito maior que isso? Tá maluco? E parece que é alguma coisa parecida com o que tem hoje em dia. Mas, meus caros, vamos lembrar uma coisa. Naquela época, a internet não funcionava como funciona hoje. Você ia lá, pesquisava um assunto. Aí você assistia, terminava o vídeo, fechava o computador e ia viver a sua vida. Hoje não. Hoje, o conteúdo está na palma da sua mão. Por exemplo, se você está na fila de um caixa e a atendente demora mais de 30 segundos para te atender, é muito provável que reflexivamente você leve a sua mão até o bolso para ver É o Felca? Nossa. o que está passando no Reels. Você já ouviu falar num livro chamado Admirável Mundo Novo? Provavelmente Já sim, ouvi ele é falar. bem famoso. Lá ele narra uma história bem maluca, onde as pessoas elas são treinadas a serem 100% felizes de acordo com o entretenimento que elas têm no seu dia a dia. Elas basicamente são escravas do entretenimento para sempre estarem felizes. Mas o que isso tem a ver com a maromba? Bom, lá em 2012, quando o conteúdo era mais lento, você tinha mais controle do que você consumia. Pensa comigo, você é um cara como eu, comecei a treinar ali por 2012 e queria aprender a treinar. O que você fazia? Você ia lá, pesquisava no YouTube, como treinar peito. Aí ia ter um vídeo lá do Felipe Franco, A porra da respiração, Renan. do canal do Under. Quem lembra do canal do Under? E aí, marombada, beleza? Aí você assistia, aprendia, fechava e ia treinar. Se você era uma pessoa que gostava, por exemplo, de fofoca, você também podia fazer isso. Você chegava, pesquisava alguma celebridade, assistia, fechava e ia embora. E tá tudo certo. Se você gosta daquilo, pesquisa, assiste e vai embora. O problema, meu caro, é que hoje não funciona assim. Quem controla isso é o algoritmo. E esse é um dos motivos pela qual eu acho que o conteúdo da maromba começou a decair tanto. O que o algoritmo quer? Ele quer que você permaneça na tela. E como que ele faz isso em uma sociedade sedenta por superficialidade? A resposta é muito simples. Tretas. Pois é, fofocas, trends, o que um falou, o que o outro falou. Mas até onde eu conheço o algoritmo, ele vai se moldar com base no que você pesquisa. E se você pesquisa predominantemente esses conteúdos fúteis ou só se interessa por eles, o algoritmo só vai te recomendar essas coisas. Veja, por exemplo, a minha primeira recomendação aqui. É o vídeo do Garim, como escolher a melhor divisão de treino. Não temos um conteúdo fútil aqui. Descendo um pouco mais, esse vídeo que eu não finalizei, que eu só apenas comecei, da AppSeek, não faz sentido. E isso é libertadora. É um vídeo de filosofia. Vamos descer um pouco mais. Um jogo aqui de videogame. Beleza. Aí aqui o conteúdo meio maromba nicho, né? Meio fútil, digamos assim. Beleza. Aí esse aqui do Jason, que eu não terminei de ver. Mas o algoritmo se molda com base no que você pesquisa. Então, se a gente tem a maioria das pessoas pesquisando coisas fúteis, é isso que vai rolar, cara. Mas não tem como a gente fazer qualquer coisa que seja, a não ser educar, ou pelo menos passar a mensagem à frente, do conteúdo mais educacional, de mais reflexivo, e tentar se distanciar ao máximo. É o que podemos fazer. O Jorlan falou que esse treino não funciona, aí o outro falou que funciona. E aí vira uma grande bola de neve. Ah, Gabriel, mas isso é muito simples, é só você não assistir. Pois é, mas tem um outro problema. Acontece que os próprios produtores de conteúdo precisaram se adaptar a essa nova forma. E os conteúdos em si ficaram cada vez mais rasos. Hoje em dia, você não consegue fazer um vídeo ensinando uma coisa sem que você precise atrelar alguma fofoca ou alguma treta no meio. As pessoas não Conseguimos sim, fizemos o vídeo do Fortitude Training há pouco tempo e foi uma aula maravilhosa. E sem precisar colocar treta no meio, pelo menos eu não me recordo. conseguem realmente ficar dentro de um vídeo que ensina, que tem informação. E existe uma manada de gente que simplesmente engoliu esse novo formato e nem lembra como é que era lá em 2012. Naquela época, eu assistia o Scarpelli, dava risada, fechava o computador e ia viver a minha vida. Eu tinha controle do conteúdo que eu consumia. E sabe o que... Eu acho que essa narrativa que o Gabriel construiu não se adequa. Não faz sentido.
isso de, não, eu abria o computador, via um vídeo e ia embora. Não, a maioria das pessoas, às vezes naquela época, abria o computador, via vários vídeos, fazia várias coisas no computador, e naquela época também tinha conteúdo fútil, tinha treta, tinha fofoca. Eu acho que o que ele está se referindo é a densidade, que hoje é muito mais, mas isso é normal, porque a tecnologia ampliou, tá todo mundo com um smartphone na mão, então não seria diferente naquela época se a gente tivesse o mesmo acesso que a gente tem hoje. Esse é o ponto. As pessoas de antes não eram mais intelectualizadas que as de hoje. O que mais me entristece e é uma das coisas que mais me dá vontade de vomitar quando eu vejo conteúdos assim, que são superficiais, rasos, geralmente são novelinhas, fofocas, um falou do outro, não sei o que lá, é o fato que o objeto central, que é o treino, a disciplina, a dieta, a vida saudável, isso tudo ficou de lado. Aí o conteúdo vira... Não necessariamente, e a gente pode tirar algo bom disso. Esse conteúdo fútil da maromba, por exemplo, as novelinhas, podem atrair o público fora da bolha. O público fora da bolha, que vê os maromba ali resenhando nas novelinhas, pode se interessar por começar a treinar. E esse cara começar a se desenvolver dentro de uma filosofia bonita, de disciplina, de treino, e parar de consumir esse conteúdo eventualmente. Isso é possível acontecer. É algo que eu diria que até aconteceu comigo em partes. Eu já treinava e fazia dieta antes mesmo de consumir o conteúdo maromba, mas foi através de alguma novelinha e tal que eu me interessei mais, me aprofundei mais nas coisas e, consequentemente, acabei me distanciando desse nicho mais fútil, como está sendo criticado. Então eu acredito que isso possa ser uma porta de entrada positiva, como também pode ser uma porta de entrada negativa. Depende do tipo de novela. Por exemplo, as novelas que eram relacionadas, só essas que eu lembro, guys, ao Toguro e ao Cariani lá atrás. Do Cariani invadindo lá a balada e tirando o Toguro. Cara, da hora, legal. Mas uma novela, por exemplo, que só coloca ali vulgaridades, eu acho que não é legal, tá ligado? O quê? Apocalipse e maromba. Nossa, hein? Que espetacular. Aqui na obra não se fala em outra coisa, né? Não ri. E assim, quem tá ganhando dinheiro com esse tipo de visualização, beleza. Mas, cara... Sobre o Apocalipse e maromba, esse nome é ridículo. Esse nome é ridículo. Vergonhoso. E não é um apocalipse. Que apocalipse, cara? Para. É feio. Esse nome é feio. Pra você que tá sempre consumindo isso, você acha que isso realmente tá edificando algo na tua vida? Cara, é o mesmo nível de superficialidade de quem assiste um Big Brother, sabe? É você ficar vendo o que as pessoas estão fazendo. Mas assim, outro ponto aqui, outro ponto. A gente não pode consumir só conteúdo sábio o tempo todo. A gente não consome. Mesmo aqueles que são mais sábios, eles não consomem apenas esse tipo de conteúdo. Eles têm algum tipo de entretenimento que é mais casual. Por exemplo, eu não consumo, em média, esse conteúdo maromba de notícias e tal, tretas, só superficialmente, para saber se tem algo de interessante para trazer para o canal. Porém, eu consumo um conteúdo mais fútil, que é jogar videogame. Ao final do dia ali, eu acabo jogando alguma coisa, meia horinha, uma horinha, e é isso. E aí? É algo que não está somando nada na minha vida, tá apenas me distraindo, mas é algo que me traz uma certa recompensa. Então, tem que ter uma mescla, um equilíbrio entre o que vai agregar valor na sua vida e o que vai te distrair, vai te trazer um certo prazer, digamos assim. E os prazeres fazem parte da nossa vida. Então nós temos que ter uma conciliação entre o que muita gente peca, que essa é a crítica do Gabriel, deixar-se levar muito mais pelo prazer e não agregar nada na vida. Esse é o ponto. Aí você acaba se tornando um escravo do sistema por não saber o que é um conteúdo de valor. Cara, é raso demais, você não acha? E pessoal, não adianta vocês culparem o Cariani, o Balestrin, o Gorgonoide, porque, assim, o que eles fazem é se adaptar a essa realidade do conteúdo. O Gorgonoide é um baita exemplo, na verdade. Ele sempre fez, eu lembro, lá no comecinho da maromba, ele sempre fez muitos conteúdos bons, conteúdos técnicos. E aí,
Tá querendo aprender a montar sua própria dieta e não sabe nem por onde começar? Então, eu vou estar fazendo uma série de vídeos e você vai ser capaz de montar a sua própria dieta independente. O Cariani, ele falou do Cariani ali, e cara, o Cariani, ele é mestre. Ele modula o conteúdo dele conforme precisa. Então, ele já teve momentos de mais baixa visualização, mas ele se reinventa de uma forma que ele consegue sobrepor isso. E é interessante, porque eu percebi de uns tempos pra cá que ele estava se distanciando do nosso meio, do meio fitness, musculação, com esse conteúdo mais com artistas e tal, os projetinhos. Porém, agora, ele está fazendo algo que eu não acompanho o Cariani de forma recorrente, mas eu vejo que ele está fazendo lives treinando, e nessas lives treinando tem a resenha do treino, e eles acabam tirando dúvida dos praticantes. E eu acho bem legal. É algo que parece que agrega um certo valor. Se o seu objetivo é ganhar ou perder peso. Não que ele não faça hoje em dia, mas ele tem que às vezes fazer uma thumb mais chamativa para uma treta do que se ele fizesse simplesmente um vídeo sobre cardio, por exemplo. E inclusive, esse vídeo que você tá vendo agora, eu tenho certeza, você clicou porque tinha dois caras que estavam tretados hoje em dia, né? Não sei se o dia que você tá vendo esse vídeo eles estão tretados ou não, mas é essa a dinâmica do conteúdo. Caramba, eu caí no clickbait do Overhead, eu achei que ele ia falar do feat do Gunley, nem lembro, cara. Pô, o Overhead é bom, mano. Ele fez eu cair no clickbait, não me tocar e me interar com o conteúdo dele. Muito bom, Gabriel. Muito bom. E o cara não falou e provavelmente não vai falar do Dudu e do Gunley hoje em dia, e isso acabou fazendo uma superficialidade no conteúdo. E pessoal, não me entendam mal, eu não tô querendo ser hipócrita dizendo que você critica uma coisa, mas faz uma thumb dessa. Na verdade, o que eu quis fazer é chamar a tua atenção para o que eu tenho a dizer agora. Conteúdo superficial, ele pode até existir, mas quem controla o que você vê é você mesmo. Se você vê que isso não edifica nada na sua vida, parte para outro conteúdo e principalmente para de ser controlado pelo algoritmo. Sabe uma coisa muito legal para você consumir bons conteúdos? É o hábito da pesquisa. É você pesquisar conteúdos. Lembra em 2012 que eu falei que eu pesquisava como fazer supino, como treinar peito? Faça a mesma coisa. Coisas que você quer edificar. E até mesmo saia da internet. Então leia um livro físico, por exemplo, porque não vai adiantar nada você fazer essas pesquisas rasas sem um aparato cognitivo decente. As pessoas não leem. Se você não lê, você não desenvolve raciocínio reflexivo. Se você não desenvolve raciocínio, você não sabe o que pesquisar. Você não consegue gerar as próprias dúvidas. Você não sabe que dúvidas você tem. E muitas vezes acaba caindo na ignorância de achar que sabe as coisas. Esse é um puta de um problema. Então, irmão, uma dica que eu dou adicional aqui é saia um pouco da internet e leia. Ficar na sua vida. Claro, se você vê algum vídeo recomendado e parece ser uma coisa boa, parece ser uma coisa edificante, tudo bem. Ainda sobre essa questão das tretas, eu vejo muito isso porque eu sou de uma área da maromba, né? Que entra ali, vamos supor assim, os experts, né? Falo muito de treino, falo muito de musculação e estilo de vida e mostro muitos artigos científicos de como que você pode melhorar a sua vida. E não só com relação a fisiculturismo, nada disso, com relação à vida real mesmo. E eu percebo que muitos dos meus colegas precisam se render também às tretas para poder falar dos assuntos que eles querem falar. E eu sou uma pessoa que não gosto de fazer isso. Simplesmente nunca aderi a nenhuma treta, não porque não tive oportunidade, mas porque eu realmente não acredito nesse tipo de conteúdo. Eu, por exemplo, gosto muito do baixo volume de treinamento. E eu sei que tem vários outros atletas e influenciadores que não concordam. Não adianta eu ficar criticando, discutindo, degladiando contra o cara, sendo que quem vai decidir qual é o melhor treino pra você é você mesmo, cara. Ó, você vai fazer o seguinte, você pega, o Gabriel fala lá de baixo volume. Ah, beleza. Aí o Laércio, o Jorlan fala do alto volume. Aí você faz um cálculo cerebral, que é uma coisa que é importante você fazer. Ah, não, o Gabriel assim, não, acho que eu vou tentar o do Gabriel que faz mais sentido pra mim. Tá entendendo? Dessa forma você não é escravo dos influenciadores. Você decide aquilo que é melhor pra você baseado nos argumentos de cada um. E Mas você poderia entrar nesse tema, por exemplo, sem citar os nomes e pegar apenas as conclusões, o que é dito sobre o alto volume, ou isso e aquilo, e incrementar na discussão, pois a discussão faz parte da evolução. Nós temos que debater as ideias. Tem que haver uma divergência de ideias para que possamos evoluir como seres humanos. Para que possamos, talvez, nos pegarmos nos nossos próprios erros. Porque mudar de opinião não é um problema. É muito mais problemático você continuar tendo uma opinião ou mantendo um pensamento que é errado.
achando que o conceito que você imagina seja certo e ele seja errado. Pessoal, não é que eu seja contrário a um debate, por exemplo. Se eu gosto de baixo volume e outro influenciador gosta de alto volume, eu não tenho problema nenhum em dar os meus argumentos e a outra pessoa dar os argumentos dela. Só que hoje em dia isso, na verdade, se resume ao que eu já expliquei, as tretas. Isso eu não concordo, eu acho que isso não leva a nada. Sabe aqueles conteúdos de política que os velhos gostam? Cara, isso aqui pra mim eu acho que não faz sentido. De um lado você ficar se xingando e do outro cara ficar se xingando sem base. Eita, ó, tremedeira aqui, mano. Eita! Eita! Quase caiu tudo, cara. Ô, louco. Ficar se xingando assim sem base nenhuma, não faz sentido nenhum. Mas a ideia que eu passei que foi bem clara. Sentido. Agora, quando você realmente faz um debate que seja no mundo das ideias, aí é legal. E outra coisa, eu não estou criticando também os influenciadores, tenho muito respeito a muitos que fazem conteúdo dentro do nicho maromba. O meu conselho é para aquelas pessoas que muitas vezes se deixam levar pela dopamina e pelo vício no celular. Ó, outro ponto. Não precisa entrar nessa onda de coach influenciador de que trabalhe enquanto os outros dormem, foco e disciplina. Não estou falando que você precisa ser assim. Acontece o seguinte, a virtude, ela está no equilíbrio entre um extremo e o outro. Então você não vai ser tão extremista a ponto de nunca assistir, por exemplo, um filme de comédia, mas também você não pode estar no outro extremo de viver a sua vida em conteúdos superficiais e rasos. O equilíbrio está justamente em escolher aquilo que faz sentido para a sua vida, aquilo que você quer construir, que é parar de consumir passivamente e começar a consumir conscientemente. Bom, se você quer continuar assistindo conteúdos assim, tudo certo. Não vou mais defender a minha tese, eu já defendi o que tinha que defender, esse é um conselho. Se você quer escutar, escute, se não quiser, tudo bem. E inclusive, se você concorda com o meu modus operandi, convido você a se inscrever no canal aqui da Overhead, caso você ainda não seja Fechou! inscrito, porque eu tenho feito alguma série de vídeos relacionados a esse tipo de assunto. Fechou. Pô, o cara abordou uma filosofia fina ali no final, gostei bastante. Vi que ele fixou esse comentário, vamos dar uma olhada. Saudações, Gabriel, vulgo Overhead. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo conteúdo e dizer que estou aprendendo muito com seus vídeos. Tá bem interessante esse novo formato de vídeo, mas filosófico, digamos assim. Bem, você falou em conteúdo e veio à minha cabeça o mais 18. Posso dizer que sou viciado. Eita. Mas infelizmente, acredito que grande parte dos homens estão passando por isso, ou já passaram. Mas não é justificativa para permanecer no erro. Sei que você é católico e gostaria de saber como é essa conexão com Deus. Caramba, olha só. Isso aqui é uma comunidade engajada, hein? Porra, comentário de altíssimo nível. Sempre foi fútil. Como qualquer coisa onde fica bitolado. Eu vou, treino e cuido da minha saúde. Não sigo ninguém. Nem o canal do Overhead? Caramba! Esse aqui tá mais que certo. Ô, louco. Quem dera pelo menos metade fosse assim. Eu entendi, óbvio que eu entendi, guys. Bom, esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desse aspecto um pouco mais filosófico. Espero ter trazido pontos bons aqui. Incrementado a discussão. Como um bom reagidor de vídeos faz. É isso. Deixa o like e deixa o comentário.